Pessoal, na aula de hoje nós vamos ver as integrais definidas, né? Então, as integrais definidas, elas usam todas as regrinhas que a gente aprendeu até agora. Então, todas as regrinhas de integrais são utilizadas para resolver as integrais definidas. E eu vou mostrar para vocês qual é a diferença dela, então, para a integral indefinida, né? Então, a integral definida, ela é definida, ou seja, eu defino para ela um intervalo de existência. Então, ela é definida entre o intervalo AB, ou seja, ela é definida, por exemplo, de x1 até x2. Vamos supor, de 1 a 3, de 0 a 5, de menos 3 a 10. Então, eu defino um intervalo de existência para esta integral, né? Então, ela tem um intervalo ali e ela passa a ter, então, o que a gente chama de limites de integração, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Então, eu tenho a integral de uma função f de x dx definida de um valor a até um valor b. A gente faz a integral normalmente usando as regrinhas que a gente aprendeu e a gente tem um intervalo de integração de a até b. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de limite inferior e a gente tem aqui o que a gente chama de limite superior. Então, a gente substitui na função o limite superior e substitui o limite inferior e faz um menos o outro. Então, limite superior menos limite inferior. Isso quer dizer o quê? Para esta integral, eu tenho um resultado que normalmente ele é numérico, a não ser que seja um exercício literal. Então, eu tenho um resultado, ele não vai mais, por exemplo, variar com x, que era a minha variável. O x vai sumir da minha função. Então, essa é a grande diferença da integral definida para a integral indefinida. Lá a gente tinha uma função, aqui eu tenho um resultado, que vai ser numérico, óbvio, se ele não for literal, tá bom? Então, a integral definida, eu tenho um resultado numérico, ela não vai mais depender da minha variável. Lembrando, tá, gente? Se não for um exercício literal. A definição de integral definida, né? Ela é uma função integrável, então, que pode ser aproximada com qualquer grau de precisão desejado por uma soma de Riemann. Né? Então, eu coloquei aqui a soma de Riemann para vocês. Ela vai me jogar para uma das aplicações de integrais definidas, né? Então, ó, se a minha função for positiva, essa soma de Riemann pode ser interpretada como uma soma das áreas dos retângulos aproximantes. Então, ó, esta é a minha função. Olha aqui para você ver o desenho dela, ó. O que acontece aqui? Eu desenho milhões de retângulos aqui. Tá vendo que esse vai sobrar aqui, mas vai faltar aqui. Vai faltar aqui, vai sobrar aqui. Vai faltar aqui no cantinho, mas vai sobrar nesse cantinho. E aqui do mesmo jeito, ó. Então, a soma de Riemann, ela faz o que para mim? Entre todos os erros do que eu tô somando a mais e do que eu tô somando a menos, eu consigo aproximar o resultado desta integral para a área abaixo da curva. Então, eu tenho a curva, ele vai me representar aqui, ó, a área abaixo da curva. Então, é uma das aplicações, é o cálculo de área. Então, ele me dá uma boa aproximação para o cálculo desta área, tá? E aí, ele faz esse ΔX tender a zero. Por quê? Cada vez ele vai desenhar, aqui eu desenhei, foi desenhado bem grande para vocês enxergarem, mas ele faz tantos retângulozinhos aqui, tão minúsculozinhos, que esse erro que some e subtrai, ele é praticamente imperceptível, ou seja, ele é quase nulo, tá? Então, quando eu diminuo muito esses retângulos, esses intervalos, eu diminuo o meu erro para zero, eu aproximo o meu erro de zero, tá?
Eu tenho que tomar cuidado aqui com uma coisa, tá? Então, ele vai representar aqui a área abaixo da curva, né? Então, por exemplo, se você tem um quadrado ou um retângulo aqui, ele vai representar esta área. Tá? Se você tem, por exemplo, um triângulo aqui, ele vai representar esta área. Tá? O que eu tenho que tomar cuidado? F é positiva. Então, ele representa essa área. Por quê? Porque eu estou acima do eixo. Tá? O que vai acontecer quando eu estiver abaixo do eixo e calcular essa integral de A até B? Então, ó, o que acontece aqui? É como se ele tivesse aqui somando a área positiva e subtraindo a que está abaixo do eixo. Então, quando a minha função ela não é totalmente positiva, né? Então, quando f não é positiva inteiramente, né? Então, ela tem um lado abaixo do eixo, então ela tem um lado negativo, o cálculo da minha integral não vai representar o cálculo de uma área, tá? Então, nem todo cálculo de integral definida representa a área. Vamos supor, eu faço aqui um triângulo para vocês. Vou afirmar que eles são idênticos, tá? Então, esse aqui vai somar positivo e esse, como está abaixo do eixo, vai somar negativo. O que vai acontecer? Se eles são idênticos, né? Vou falar que esse aqui vale menos A, né? Porque ele está abaixo do eixo, e esse aqui vale A positivo. A hora que eu somar os dois, isso aqui vai dar zero. Existe área igual a zero? Não, não existe. Mas o que está acontecendo aqui? Uma está anulando a outra. Então, por exemplo, se elas são idênticas, vai dar zero. Se a positiva é maior, vai dar um resultado positivo. Se a negativa é maior, vai dar um resultado negativo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso para o cálculo de área, mas a gente vai ter uma aula só para cálculo de área. Então, não é porque eu mostrei aqui a integral definida e falei que com ela dá para calcular a área, que qualquer integral definida vai representar o cálculo de uma área, tá bom? Vou mostrar um exemplo para vocês que tá? Porque ela tá toda positiva, né? Vocês têm aqui um retângulo, esse lado é 2, esse lado é 4, a gente já sabe a área dele. 2 vezes 4, 8, né? Área de um retângulo normal, tá? Não tem unidade, então quando não tem unidade, normalmente a gente põe assim, o A de unidade de áreas. Mas se eu estiver calculando só a integral, eu nem preciso pôr unidade de área, tá? Então, ó, vou fazer a integral variando de 0 a 4, então eu estou variando no x de 0 a 4, esse é meu intervalo de integração da função aqui, y igual a 2, ela é uma função constante, né? Então, eu estou resolvendo essa integral. Integral de 2, 2x, variando de 0 a 4. Substituo o limite superior e subtrai substituindo o limite inferior. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0. Deu 8, tá vendo? Então, aqui a integral representou exatamente o valor da área, porque a minha função ela era toda positiva, tá? Então, vou resolver essa integral aqui também. Ela também vai ser, ó, se vocês observarem, esse lado é 4 e esse lado é 2. Esse lado é 3, saindo de 0 a 3. Então, 3 vezes 4... 12, né? E aqui tá indo de 1 a 5, então esse lado é 4. Mas vamos resolver a integral aqui. Então, integral de 3, 3x, variando de 1 a 5. Substituo 5, subtrai substituindo 1. 3 vezes 5, 15, 3 vezes 1, 3. 15 menos 3, 12. Tá vendo? Então, eu tô mostrando, por enquanto, exemplos em que o cálculo da integral definida coincide com o cálculo da integral com o cálculo da área abaixo da curva desta função, tá? O que acontece aqui? Existe uma propriedade que fala assim para mim, que a gente pode quebrar a integral. Então, em vez de eu fazer a integral desta função de A até B, eu posso fazer de A até um determinado ponto C e depois de C até esse determinado ponto B. E somo essas duas. Então, eu somo aqui a integral 1 com a integral 2, tá? Então, ó, a integral 1
e a integral 2. Então, a gente divide. Isso aqui vai ser interessante para mim, por quê? Para o cálculo de área. Porque, vamos pensar, se eu tenho uma função e ela tem uma parte negativa e uma parte positiva lá, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui a área 1 em módulo e vou somar com a área 2 que vai estar aqui, ó. Tá? E aí eu somo as duas para ter então a minha área, porque se eu calcular só a integral direta deste ponto A, né? Deste ponto A até este ponto B aqui, né? Uma vai anular a outra. O resultado pode dar zero, pode dar positivo ou pode dar negativo, depende da dimensão delas, né? Então, a gente quebra aqui, ó, faz de A a C e depois de C a B. O que tiver abaixo do eixo a gente faz em módulo. Isso para conseguir calcular a área, mas lembrando de novo, a gente vai ter uma aula sobre área, tá? Então, coloquei um exemplo aqui só para mostrar para vocês, tá? Então, sabe-se que a integral de 0 a 10 de f de x dx é 17 e de 0 a 8 de f de x dx é 12. Eu quero saber a de 8 a 10. Então, ó, a integral de 0 a 10 de f de x dx, eu posso quebrar ela. Então, eu tô quebrando no 8. Então, eu tenho de 0 a 8 somado de 8 a 10. Esta daqui, ó, é a que eu quero saber, tá vendo? Esta daqui eu já sei que vale 17 e esta daqui vale 12. Então, vamos lá, ó. 17 igual a 12 mais a integral que eu quero saber. Então, tá somando, passa subtraindo, 17 menos 12, 17 menos 12, 5. Então, eu consigo encontrar o resultado para esta integral. Tá? Vamos resolver agora alguns exemplos, né, de integrais definidas, sem fazer alusão, né, sem comparar com integral com área, tá bom? Depois, na próxima aula, a gente vê, então, as áreas. Então, integral de x variando de 1 a 3. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Lembrando, gente, que aqui não tem o c, tá? Porque eu não estou determinando a família de primitivas, eu tenho um intervalo definido. Então, 3 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2. 9 sobre 2 menos 1 sobre 2. Esse menos 1 ao quadrado não fica positivo, tá, gente? Porque é o 1 que está ao quadrado, não tem nada a ver o menos ali. Então, 9 menos 1 sobre 2, 8 sobre 2, então, resultado 4. Vamos fazer uma agora envolvendo cosseno, lembrando, tá, gente, que π é 180 graus, ou π é aquele 3,14, né? Vai dar um número gigante aqui, radiandos, tá? Então, normalmente, quando a gente vai calcular na calculadora científica, ela vai calcular para a gente seno, cosseno, tangente em graus. Então, tem que digitar, por exemplo, cosseno de 180. Se eu digitar cosseno e pôr aquele π que tá lá, ela vai calcular em radiandos e vai dar errado, tá? Então, vamos lá, integral de cosseno, seno positivo. Estou variando de 0 a π sobre 2, ou seja, de 0 a 90 graus, tá, gente? Então, vamos lá. Seno de π sobre 2 menos seno de 0. Tá? Então, vamos lá, ó. Seno de 90 graus menos seno de 0 graus. Tá? Seno de 90 dá 1, seno de 0 dá 0. 1 menos 0, 1.
Então, a calculadora científica calcula para vocês esses senos e cossenos e tangentes, tá, gente? Então, vamos lá, vamos fazer essa integral agora. Integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Integral de 1, x. Meu limite de integração de 0 a 1. Vou substituir primeiramente o 1. Então, 1 à quarta sobre 4, menos 4, 1 ao cubo sobre 3, mais 1. Menos o zero. Observa que quando eu substituir o zero, vai zerar todos os termos, porque todos eles têm x, tá? Então, eu já vou pôr zero aqui direto. Então, 1 quarto, menos 4 terços, mais 1. O mínimo entre 4 e 3, 12. 12 por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 por 3, 4. 4 vezes 4, 16. 12 por 1, 12. 12, 12 vezes 1, 12. 12 mais 3, 15. 15 menos 16 sobre 12. Então, menos 1 sobre 12. Tá vendo, gente, como não representa o cálculo de área aqui, porque não existe área negativa. Então, eu teria que analisar se essa função é positiva, se ela é negativa, se ela é toda negativa, se ela tem parte positiva e parte negativa naquele intervalo, para então fazer as separações, né, e conseguir calcular a área, então, abaixo da curva dessa função. Mas esse menos 1 sobre 12 não vai representar essa área, tá? Esse exemplo aqui é um que vai envolver mudança de variável, tá? Então, o que que a gente faz? A função que eu vou chamar para ser u, lembra das regrinhas, escolhe a do denominador, escolhe a que tem maior grau, escolhe a que tem a da raiz, né? Aquela última aula lá, tá? De mudança de variável. Eu já sei que eu preciso da derivada dela, então du dx, preciso isolar o dx, então du sobre 2x. Aí tem uma questão aqui, eu tenho duas opções. Primeira, eu caminho com um intervalo de x. Então, eu vou caminhar aqui, ó, 0 a 1, x, aqui virou u, du sobre 2x. Cortei o x, integral de 0 a 1, de 1 sobre 2. Vou separar aqui só para vocês enxergarem que é a ln, tá? Então, vai ficar meio que multiplica ln de u variando de 0 a 1. O que que acontece? Esse intervalo de 0 a 1, ele é um intervalo de x, então não posso substituir ele aqui. Então, eu tenho que voltar a função para x, ó. Sobre o 2, então, variando de 0 a 1. Para agora fazer, então, a substituição. Então, primeiro a gente substitui o limite superior, né? Então, vai dar 1 ao quadrado 1, mais 1, 2. Então, ln de 2 sobre 2, menos. Aí, substitui o zero. 0 ao quadrado dá 0, então, ln de 1 sobre 2. Se vocês lembrarem, ln de 1 dá 0, tá? Então, ficou ln de 2 dividido por 2. Não pode cortar esse 2, tá, gente? É todo o ln que está dividido por 2. Qual é a segunda opção aqui? Mudar estes limites de integração para u. Tá? Então, o que que eu faço? Ó, eu falei que u era x ao quadrado mais 1. O primeiro x lá, que era o superior, valia 1. Ou seja, o u vale 2. 1 ao quadrado mais 1. O limite inferior, ó, valia 0. Então, 0 ao quadrado mais 1, 1. Faz bonitinho, ó, gente. 1 ao quadrado mais 1 vai dar 2. 0 ao quadrado mais 1 vai dar 1. Aí eu mudei o limite de integração. Eu vou resolver a integral igualzinha. Então, eu tô lá integrando. Vai chegar nessa integral aqui, ó. 1 sobre 2, 1 sobre u, du. Só que agora, aqui, ó, onde estava 0 eu ponho 1, onde estava 1 eu ponho 2. Aí ficou ln de u sobre 2, né, variando de 1 a 2. Como eu mudei os limites para u, agora eu posso substituir direto, ó.
tá? Lembrando que esse aqui dá 0, então ln de 2 sobre 2, tá vendo? Dá a mesma coisa. Então, eu posso ou não mudar o limite de integração. Se eu mudo o limite de integração, eu posso substituir direto no 1. Se eu não mudo, eu não posso. O que que eu tenho que tomar cuidado aqui? Vamos supor que o meu u, por exemplo, seja... Vamos supor que não era esse valor aqui, era x ao quadrado menos 5, tá? Não, vou pôr esse aqui não. X ao quadrado, quero que dê outra coisa, peraí. Menos 1, deixa eu ver se vai dar. Menos x ao quadrado. Menos 2x. Vai dar menos 1 e 1. Esse aqui é bom, ó. Aí, ó, o x igual a 1 era o superior, né? Então, tava lá assim, ó, de 0 a 1, né? Então, x igual a 1 vai dar como resultado aqui 1 menos 2 menos 1. E o x igual a 0 vai me dar como resultado 1. O que acontece? A hora que eu montar esta integral com o novo limite de integração, o 1 vai ficar embaixo e o menos 1 vai ficar aqui, tá vendo? Então, eu não vou integrar de menos 1 a 1, eu vou integrar de 1 a menos 1, porque eu tenho que seguir a mesma lógica, tá? E aí, quando a gente muda no método de substituição os limites de integração, pode acontecer de inverter a posição dos limites, porque a gente sempre, quando a gente vai calcular a integral, a gente vai do menor para o maior, então de 0 a 1. Então, a lógica aqui seria ir de menos 1 a 1. Só que eu mudei o limite de integração, então pode acontecer disso aqui inverter. Tá? Então, quando você muda, faz mudança de variável, tá, gente? Isso pode acontecer. E aí você tem que remontar igualzinho. Então, aonde estava o 1, eu coloco o resultado que deu para o 1. Aonde estava o 0, eu coloco o resultado que deu para o 0. Tá? Então, tomem cuidado com isso quando vocês forem fazer substituição de mudança de variável aqui nas integrais definidas. Aqui não tem erro, porque aí você volta para x e deixa os limites do mesmo jeito. Mas se mudou o limite, toma cuidado, tá bom? Vou deixar esses exercícios aqui para vocês, para fazerem para casa, tá? E depois eu posto a solução dele para vocês, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai ver cálculo de áreas, tá?